porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento que a Tua palavra foi lida, Senhor, eu te peço, abra os nossos entendimentos, para que nós venhamos, ó Pai, absorver a Tua palavra em nosso coração, para que, Senhor, nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais, para estarmos em vigilância, Senhor. Porque, Senhor, os Teus sinais, Senhor, assim como a Tua palavra que diz, a Tua vinda está próxima. Por isso, Senhor, que nós venhamos discernir tudo aquilo que o Senhor irá falar aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos hoje falar sobre sinais. Sinais que estão ocorrendo nesses últimos dias. Sinais que estão acontecendo nesses últimos dias. Nós vimos muitas coisas acontecendo, muitas profecias se cumprindo, muitas coisas que Jesus relatou em seu Evangelho, que estão visivelmente aos nossos olhos acontecendo. Mas muitas pessoas estão desapercebidas por conta da correria do dia a dia, por conta de coisas que tiram a sua atenção, por conta de aflições, por conta de tantas outras coisas que o mundo tenta oprimir, sufocar. Mas nós não podemos virar as costas para isso, porque a palavra do Senhor, ela vem nos alertar que está próximo a vinda de Deus, de Jesus Cristo, buscar a sua igreja. A palavra do Senhor, ela relata aqui que sinais como estes, quando começarem a acontecer, para nós estivermos, para nós venhamos estar em alerta, porque está próximo a vinda de Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Desde o início do seu ministério, Jesus Cristo, ele mostrava nas antigas Escrituras, que é o Antigo Testamento, aquilo que os profetas falavam dele, aquilo que os profetas relatavam sobre a vinda do Messias, mostrando que ele era o Messias, mostrando que ele era o Cristo, e cumprindo-se aquelas profecias naquele tempo, apontavam todas para ele. Tudo que Jesus manifestou na terra já estava escrito acerca dele no Antigo Testamento. Jesus, em Lucas 24, 27, ele vai dizer, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras, isso a caminho de Emaús.
Jesus Cristo estava mostrando para aqueles 2 discípulos, depois que ele tinha ressuscitado, que iam falando sobre Jesus, falando sobre a sua ressurreição, falando coisas que eles tinham ouvido, mas ainda não tinham entendido do que se tratava. E aqueles 2 discípulos indo a caminho de Emaús, a palavra do Senhor diz que Jesus aparece e começa a andar com ele. E começam a bater um papo ali, os 3. Quando Jesus relata que aquilo que eles estavam comentando e aquilo que estava já escrito nas antigas Escrituras, apontavam para ele, falavam dele, mas os seus discípulos ainda não tinham entendido. Só foram entender quando Jesus Cristo desapareceu diante deles. Aí eles entenderam que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus, que estava junto deles. Muitas vezes, irmãos, Jesus está andando, conversando, falando com uma pessoa, mas a pessoa está como esses 2 discípulos. Jesus falando e a pessoa não está percebendo que é Ele próprio a quem está falando. Mas Jesus queria mostrar aqui nesta parte que Moisés e todos os profetas relatavam dele, acerca dele, das últimas coisas que iriam acontecer e que já estavam acontecendo desde aquela época. Quando Jesus ele chega ali na festa, uma das festas anuais dos tabernáculos, e ali todos os judeus reunidos, todos os escribas, todos os doutores da lei, vendo ele falar, começaram a se gloriar, da onde ele tinha adquirido toda aquele ensinamento. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em João, no capítulo 7. Nós estamos falando coisas que antes estavam acontecendo. A partir do versículo 15, Jesus ele vai dizer, o Evangelho assim escreve: e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Ou seja, Jesus, apesar daqueles homens religiosos daquela época acharem que Jesus era louco, acharem que Jesus queria fazer uma panelinha
para ele, Jesus estava mostrando nas Escrituras que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele não estava fazendo em uma doutrina de si mesmo, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. Completando, ele diz que aquele que busca fazer a sua própria doutrina, busca a sua própria glória. E nós vemos hoje em dia, irmãos, muito querendo roubar a glória de Deus, querendo tirar a glória do Pai, querendo fazer doutrinas de homens e fazendo-as desviando muitos daqueles que foram chamados. Pois assim como a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque quando a pessoa ela não está firmada na palavra, ela é levada por todo o vento de doutrina, tudo aquilo que alguém fala para ela, dizendo que é verdade, ela acredita. Mas quando nós buscamos a verdadeira doutrina, aquela que veio do alto, aquela que veio de Deus, então nós estamos sendo direcionados para a glória. Mas nós estamos falando de sinais, e nós estamos vendo coisas que Jesus estava falando acerca do que estava acontecendo naquele presente momento. Nós sabemos que Jesus virá buscar a igreja, nós sabemos que devemos vigiar, nós sabemos que não podemos largar a nossa fé, a nossa esperança, mas muitas das vezes isso passa desapercebido diante de nossas vidas. E era isso, e era por causa disso, que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1 e versículo 12, ele diz: pelo que não deixo de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibas e desejai-as confirmar, ainda que as saibas e estejais confirmados na presente verdade. Ou seja, Pedro estava falando que ainda que nós estivermos enjoados, de saco cheio de ouvir que Jesus vai voltar, ele não cessava de falar, ele não cessava de advertir, ele não cessava de lembrar da vinda de Jesus Cristo. Desde aquela época. Hoje nós vemos aquilo que Jesus falou no grande sermão da montanha: guerras, rumores de guerras. Nós vemos tantos sinais acontecendo, mas muitas das vezes isso passa desapercebido. E é preciso o homem de Deus estar em alerta 24 horas. Pois assim como Jesus falou, não sabemos nem o dia e nem a hora ao qual o Filho do Homem virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Até aqui nós falamos do que tinha acontecido, do que estava acontecendo naquela época com Jesus. Eu gostaria que os irmãos agora abrissem as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14.
onde fala acerca de 3 anjos que declaram o juízo de Deus. A partir do versículo 6 diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. E seguindo o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber um sinal da sua destra ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fogo de seu tormento sobre todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que perecer, e aquele que receber o sinal do seu nome, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor Jesus. Assim, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olha que Jesus Cristo estava mostrando para João coisas que ainda não aconteceram, mas irão acontecer. Coisas, revelações, quando a igreja não estiver mais aqui. Quando a igreja, irmãos, for arrebatada, aqueles que ficarem terão uma chance de salvação, mas não mais pelo sangue de Cristo, mas pelo seu próprio sangue, pois rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo, e então pelo seu sacrifício terão que pagar. E aqui nós vemos, já dentro da grande tribulação, relatos de coisas que irão acontecer naquele dia, naquele período. Porque aqueles irmãos que não dão ouvido ao Evangelho, pois assim como o primeiro anjo ao qual descreveu João aqui em Apocalipse, tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê?
Porque, irmãos, quando nós estamos vivendo de uma forma sem a esperança deste grande dia, da vinda de Jesus Cristo, nós estamos passando por momentos terríveis. Porque estamos perdendo a cada dia a esperança, e a própria palavra diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. E nós vemos muitas coisas acontecendo por conta de que o amor de muitos se esfriou. E não estão mais lutando contra a sua carne, não estão lutando mais contra os desejos que eles têm, mas estão se entregando aos desejos de sua própria carne. Não estão mais dando crédito ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus declarou sobre a parábola do joio e do trigo, ele mostrava ali um campo, ao qual representava o mundo. E na explicação desta parábola, em Mateus 13:37, Jesus ele vai dizer: o que semeia a semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O maligno que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Mostrando e detalhando, diante daquela parábola, de que Jesus Cristo iria vir, e diante do mundo, aqueles que não estivessem preparados seriam tidos como joio, mas aqueles que estivessem preparados, que estiverem preparados, serão tidos como o trigo. Qual é a diferença entre o joio e o trigo? Visivelmente, eles se parecem. Mas o trigo, ele é pesado. Então, ele fica prostrado. Ele cresce, e quando ele vai dando o seu grão, ele fica prostrado. O joio não. O joio é vazio. Então, com o decorrer que ele cresce, ele fica em pé. O que isso quer dizer? O joio, apesar de ficar em pé, ele não tem o fruto, ele não tem o grão, ele serve apenas para iludir aos olhos físicos de que uma pessoa teve uma boa plantação, de que uma pessoa teve uma boa colheita, mas o trigo ele se prostra porque ele está cheio. E o trigo cheio representa o crente cheio do Espírito Santo, pois ele não está vazio. Pois a própria palavra diz que quando o maligno sai da vida da pessoa, ele anda por lugares áridos, mas um dia ele volta, e se ele achar a casa vazia, ele entra e faz morada. Mas quando ele volta e o crente está cheio do Espírito Santo, então ele não pode entrar. Então Jesus Cristo estava mostrando aqui que aquele que semeou o joio foi o diabo. Pois o diabo tem semeado, irmãos,
na vida de muitas pessoas coisas malignas, porque ele sabe que a qualquer momento o Filho de Deus há de vir e buscar a sua igreja. Então ele não cessa, ele não dorme, ele não para de destilar o seu veneno, o seu pecado, para que quando Jesus vir, ele achar aquela pessoa sem o Espírito de Deus. Nós vemos lá no Salmo 51, Davi pedindo para Deus para não retirar o seu Espírito dele, porque ele sabia que o homem sem o Espírito de Deus, ele é vazio e ele está sujeito a ir ao inferno. Ainda na grande tribulação, as duas testemunhas ao qual virão no meio, até o meio da grande tribulação, eu vou descrever os acontecimentos, vou fazer um resumo daquilo que irá acontecer. A igreja irá subir. Quando a igreja subir, o governo, um só governo, estará aqui nesta terra, e nós já vemos sinais acontecendo. Nós vemos um grande líder querendo instituir um só governo no mundo. Já é um sinal. Mas quando este governo foi instituído, já quando a igreja não estiver mais aqui, Deus enviará duas testemunhas para Israel. E a palavra do Senhor diz que estas duas testemunhas testificarão acerca de Jesus Cristo para aquele povo que não o aceitou. Haverá um número exato de 144 mil judeus que serão salvos. Mas chegará no meio da tribulação, porque a grande tribulação durará 7 anos. 3 anos e meio, essas duas testemunhas profetizarão, testificarão, darão testemunho, os judeus se converterão e serão levados para o deserto, para longe da presença do Anticristo. Quando acabar os 3 e meio anos, a palavra do Senhor diz que, no versículo 7 do capítulo 11 de Apocalipse, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Ou seja, Deus permitirá, depois que passarem esses 3 anos e meio, que a besta suba do abismo e mate estas duas testemunhas. Depois, nós vamos ver ali no capítulo 12 de Apocalipse, se os irmãos quiserem acompanhar, vai dizer a partir do versículo 12: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo a vós, e tem grande, porque o diabo a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz
que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quem é esta grande mulher, ao qual receberá estas aves? Os judeus, Jerusalém. Deus dará um escape para este povo fugir da presença da serpente, para que eles não venham ser destruídos. Mas olha, irmãos, o que João estava descrevendo, que o diabo virá a eles com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Qual é este pouco tempo? O que no versículo 14 foi descrito: um tempo, um ano. Tempos, 2 anos e metade de um tempo. 3 anos e meio restante. Ou seja, a serpente buscará incessantemente matar os eleitos de Deus, que serão 144 mil judeus que serão salvos. Mas Deus dará o escape para eles. Mas a serpente, irmãos, sabendo que tem pouco tempo, não cessará até destruir a nação eleita. Então nós vemos acontecimentos aqui de quando Jesus estava na terra, mostrando que ele era o cumprimento das profecias. E nós vemos coisas já na grande tribulação que irão acontecer. Mas qual é o nosso presente? O nosso presente é a palavra base que nós lemos no início, ao qual nós já estamos passando. Sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia nas nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e glória. Eu quero fecharmos nesse versículo 27. Haverá um sinal, um grande sinal, nesse versículo 27. Um grande sinal. Mas somente aqueles eleitos verão aquele sinal, este sinal. Pois Jesus não está falando depois que a igreja estiver nos ares, não. Jesus está falando quando a igreja ainda estiver aqui. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Para quê? Para nós vermos o Filho do Homem numa nuvem de glória. Olhando para cima com as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A vinda de Jesus Cristo
está mais próxima do que nós imaginamos. E a igreja tem que estar apercebida disso. Que nós não venhamos brincar de ser crentes. Que nós não venhamos achar que isso é um conto de fábulas, não. Porque aqueles que estiverem aqui, quando a igreja não mais estiver, passarão por uma grande perseguição. No início, irmãos, a grande tribulação, os 3 anos e meio principais, os primeiros 3 anos e meio, serão de bonança. Ou seja, aqueles que receberem a marca da besta terão de tudo. Isso será para iludir os eleitos, ou seja, aqueles ao qual ainda terão a chance de ser salvos. Mas acabando os 3 anos e meio, os primeiros, quando as 2 testemunhas forem mortas, aí sim começará uma grande tribulação aqui nesta terra. Eu creio que nenhum de nós quer estar aqui quando isso estiver acontecendo. Mas para nós não venhamos estar aqui, nós temos que colocar-nos em santidade, em justiça, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa com aquelas 5 virgens imprudentes. Porque as 10 eram virgens, as 10 representavam a igreja, mas apenas 5 foram salvas. E 5, irmãos, representam uma totalidade de 50% da igreja, da face da terra. Quando Jesus falou, 2 estarão em um moinho, um será levado e o outro deixado, representa uma totalidade de 50% da igreja que vai subir e 50% da igreja que vai ficar. Então, que nós venhamos ser os 50% que irá subir. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Que nós, todos os dias, venhamos lembrar de que a vinda do Filho de Deus está muito próxima e que nós não podemos brincar mais. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Rendemos a Ti graças, ó Pai. Senhor, e neste momento, eu quero Te pedir, Senhor, que a Tua igreja venha estar percebida, que a Tua igreja venha estar em alerta, que a Tua igreja, Senhor, venha acender as suas lamparinas e venham enchê-las de azeite, enchê-las de óleo, enchê-las, ó Pai, para que o fogo não se apague. Assim, Senhor, como aquelas 5 virgens imprudentes, aquelas 5 virgens loucas, ao qual, Senhor, quando o Filho do Homem já tinha recolhido as 5 virgens prudentes, elas bateram ali, Senhor, na porta, pediram para ir, mas o Teu Filho dirá: eu não as conheço, apartai-vos de mim.
Senhor, que nós, Senhor, não venhamos mais, Senhor, brincar de ser crentes, mas que nós, como igreja, venhamos estar, Senhor, em alerta todo o tempo para o grande momento. Deus amado, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, em casa, aqueles, ó Pai, que perderam, Senhor, muitas das vezes a esperança da Tua vinda, venham, Senhor, receber uma unção do Teu Espírito Santo neste momento, para estarem em alerta. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, ela estará com as lamparinas acesas. Por isso, Senhor amado, guia os nossos passos e não permite, Senhor, que os nossos pés venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que venhamos olhar para a Tua cruz e termos a esperança, Senhor, que o grande dia está próximo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. O Sérgio também. Uma coisa para falar? Já pode estar. Não? Pode sim.